Bom, aqui a gente vai ter um dos assuntos mais recorrentes nas últimas provas, que é a parte de termodinâmica. O ano passado caiu uma questão referente a máquinas térmicas. A gente vai tentar resolvê-la aqui, trabalhando sempre com o intuito do que é o conceito de máquina térmica. Então, a máquina térmica, ela vai converter calor em trabalho, beleza? Bom, vamos lá. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é 40% do rendimento de uma máquina Y, que funciona segundo o ciclo de Carnot. Operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules. Então, o trabalho realizado nesse ciclo é... Bom, o primeiro passo aqui é a gente interpretar que a questão fala de máquina térmica e que ele vai trabalhar com duas máquinas, uma X e uma Y. Quando eu olho aqui, ó, ele está falando sobre o rendimento da minha máquina X. Ele está dizendo que ela vale 40% em relação ao rendimento de uma máquina Y. Então, ele vai falar pra gente que a Y, ela trabalha segundo o ciclo de Carnot. Para quem lembra, ó, ciclo de Carnot, eu preciso saber da máquina ideal. Ele tem um rendimento baseado apenas nas temperaturas das fontes. Eu teria o valor menor representando a minha fonte fria e o maior, 327, é a temperatura da minha fonte quente. Vamos fazer primeiro o cálculo de quem é o rendimento da máquina Y, ok? Primeiro passo, eu vou lembrar a vocês que o rendimento de uma máquina de Carnot será sempre com a relação às temperaturas das fontes. Então eu posso usar TQ como sendo a temperatura da fonte quente, TF a temperatura da fria e eu vou colocar a relação aqui que vai me trazer o rendimento, ok? Um problema aqui que a gente sempre nota é que quando a gente tratar as temperaturas das fontes, eu tenho que lembrar de transformar de Celsius para Kelvin. Então, ó, a temperatura ele tinha me dado, vamos lembrar aqui, ó, ele tinha passado para mim 27 graus Celsius e ele tinha colocado 327 graus Celsius. Eu vou transformar esses valores em Kelvin. Então, ó, 27 é o valor da temperatura da fonte fria. Eu vou somar 273 para eu converter isso na unidade de Kelvin. Eu vou somar, vai dar 300 Kelvin. A mesma coisa eu vou fazer com o valor mais alto da temperatura, 327. Eu vou somar 273, isso vai me trazer 600 Kelvin. Transformadas as unidades, agora eu vou aplicar qual é a relação do rendimento de Carnot. Então, ó, rendimento de Carnot vai ser o valor maior, 600, que é a fonte quente, menos a da fonte fria, em relação ao valor maior da fonte quente. Isso aqui vai me dar 0,5 de rendimento. Se eu quiser escrever em porcentagem, eu posso, esse valor vai ser equivalente a 50%, ok? O exercício ainda não chegou no resultado final. Essa é a máquina que ele chamou de Carnot, seria a minha máquina Y, beleza? Funcionando segundo o ciclo de Carnot. Agora eu preciso falar sobre a máquina que ele quer que eu resolva. É aquela que tem 40% em relação a esse 50% que eu encontrei. Então olha só, eu vou fazer aqui mesmo para vocês notarem que o rendimento dessa minha máquina, 40%, é em relação aos 50%, que foi o valor referente à minha máquina Y. Esse aqui eu estou fazendo é o rendimento da máquina X. 40% de 50%, a gente pode fazer 40% é 0,4, de 0,5 eu vou encontrar um rendimento de 0,20 ou, em porcentagem, 20%.
Bom, a gente já encontrou o valor do rendimento da máquina X, mas agora a gente precisa trabalhar o valor que ele quer final. Ele quer que a gente encontre qual é o trabalho que foi realizado por essa máquina X. Uma maneira de eu resolver sem eu ter que lembrar da fórmula é eu poder mostrar um esquema da máquina térmica. Eu vou fazer a representação aqui, ó. Eu vou montar como se fosse a base de uma máquina térmica representada. Eu vou estar sempre entre duas fontes, a quente e a fonte fria. E ele me dá uma informação importante, que é o calor que foi rejeitado para a fonte fria. Então, ó, eu vou trabalhar aqui com a representação desse calor rejeitado, sendo o 500 joules que ele me deu. Eu preciso encontrar qual é o trabalho que foi realizado por essa máquina. E aí, a partir daqui, eu consigo resolver, ó. Eu vou ter 20% de rendimento. Eu posso dizer que desse valor aqui, 20% é o que me interessa, é o trabalho. E esse 500 joules é aquilo que eu não consegui aproveitar, é aquilo que eu rejeitei. Então eu posso dizer que o que eu não aproveitei foi 80%. Então, só olhando o entendimento do que é o calor trocado numa máquina térmica, eu consigo resolver sem precisar lembrar a fórmula. Eu vou montar aqui uma regra de 3, ó. Eu vou falar para vocês que o 20% ele tem correspondente X joules, que é o meu resultado. E 80% do total é o que eu não consegui aproveitar, ele me deu esse valor que foi o 500 joules. Ó, a partir dessa regra de 3 eu vou conseguir falar para vocês, ó. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 20 vezes 500. Então, ó, 20 vezes 500 vai ser igual a 80 vezes x. 80 vezes x. Resolvendo essa conta no final, a gente vai encontrar um resultado. 20 vezes 500. 20 vezes 500 eu vou encontrar 10 mil e eu vou passar o 80 dividindo. Na hora que eu fizer esse valor, eu vou encontrar 125 joules como resultado do trabalho. Então, nesse caso, a minha alternativa correta seria a letra B.